Daniel foi um jovem judeu de linhagem nobre, que se tornou um grande profeta de Deus. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, Daniel foi levado cativo para a Babilônia e escolhido para servir na corte real. Fiel a Deus, ele recusou-se a adotar os costumes pagãos, mantendo-se íntegro ao Senhor. Durante sua vida, Daniel serviu sob o reinado de 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Apesar de enfrentar diferentes reis, impérios e culturas, Daniel permaneceu firme em sua fé, mesmo diante de grandes perigos. Sua sabedoria e integridade foram destacadas quando interpretou sonhos e enfrentou desafios como a fornalha de fogo e a cova dos leões. Daniel recebeu visões proféticas sobre o futuro e desempenhou papéis de destaque na administração dos reinos babilônico e persa. Sua vida é um exemplo fé e coragem diante de adversidades. Quando Daniel servia na corte babilônica, o rei Nabucodonosor teve um sonho inquietante, e nenhum dos sábios da Babilônia conseguiram interpretá-lo. Daniel foi chamado e, com a ajuda de Deus, revelou o significado do sonho, que falava de uma grande estátua representando diferentes reinos. O rei ficou impressionado e promoveu Daniel a uma posição de destaque. Mais tarde, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e ordenou que todos a adorassem. Daniel e seus amigos recusaram-se a adorar a estátua e Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados em uma fornalha de fogo. Deus os protegeu e eles saíram ilesos, mostrando o poder de Deus. Anos depois, quando o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, fez um banquete usando os utensílios sagrados do templo, uma escrita misteriosa apareceu na parede. Daniel interpretou a mensagem, que anunciava a sua queda e o fim do seu reino. Naquela noite, o Império Babilônico foi conquistado pelos medos e persas. Mais tarde, sob o reinado de Dario, Daniel foi jogado na cova dos leões por continuar orando a Deus, desobedecendo ao decreto real. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel foi salvo. Este milagre fortaleceu a fé dos habitantes do reino. Daniel também teve visões proféticas sobre o futuro, incluindo a vinda do Messias e o final dos tempos. A vida de Daniel é um exemplo de fé e coragem. Mesmo no exílio, ele manteve sua fé em Deus. Enfrentou perigos como a fornalha de fogo e a cova dos leões. Sua conduta e coragem são exemplos poderosos de fé e integridade. Visões e revelações proféticas de Daniel. Daniel teve várias visões e revelações proféticas que são muito importantes. Uma das visões mais conhecidas é a dos 4 animais. Nessa visão, Daniel viu 4 grandes animais, cada um representando um reino poderoso que surgiria no futuro. O primeiro era um leão com asas, o segundo um urso, o terceiro um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e o quarto era um animal terrível e forte, com 10 chifres. Cada um desses animais simbolizava um império que governaria a terra. Outra visão importante é a das 70 semanas. Daniel viu um período de 70 semanas, os quais são períodos de 7 anos cada, até a chegada de um líder especial que traria grandes mudanças. Esse período inclui eventos importantes como a reconstrução de Jerusalém e o surgimento do Messias. Essas visões mostravam que Deus tinha um plano e auxiliavam as pessoas a entenderem como os eventos se desenrolariam. São profecias fundamentais para entender o que acontecerá no fim dos tempos e como Deus cumpre suas promessas. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho estranho e inquietante que ninguém conseguia entender. Ele viu uma enorme estátua feita de diferentes metais: ouro, prata, bronze, ferro e uma mistura de ferro e argila. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze,
As pernas eram de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro e argila. Nabucodonosor ficou preocupado com o sonho, e chamou todos os sábios para interpretá-lo. Mas ninguém conseguiu explicar. Então, Daniel foi chamado. Com a ajuda de Deus, Daniel revelou o significado do sonho. Ele explicou que a estátua representava uma série de reinos que sucederiam. A cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico. Os outros metais representavam reinos futuros que viriam depois da Babilônia. A prata representava o Império Medo-Persa, o bronze, o Império Grego, e o ferro, o Império Romano. Daniel também falou sobre uma pedra que destruía a estátua e se tornava uma grande montanha que enchia a terra. Isso simbolizava o reino eterno de Deus, que substituiria todos os reinos humanos. A interpretação de Daniel fez com que Nabucodonosor reconhecesse a sabedoria divina e elevasse Daniel a uma posição de destaque no seu reino. Daniel na cova dos leões. Daniel era um dos governantes mais respeitados no reino do rei Dario, por sua sabedoria e integridade. Isso causou inveja em outros líderes, que procuraram um modo de prejudicá-lo. Sabendo que Daniel orava diariamente a Deus, eles convenceram o rei Dario a emitir um decreto proibindo orações a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou a orar a Deus, como sempre fazia. Os conspiradores então denunciaram Daniel ao rei. Apesar de Dario gostar de Daniel e não querer prejudicá-lo, ele foi obrigado a cumprir a lei que havia assinado. Assim, Daniel foi lançado na cova dos leões. Durante a noite, o rei Dario ficou angustiado, esperando que o Deus de Daniel o salvasse. Na manhã seguinte, ele correu até a cova e, com alívio, ouviu Daniel responder que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo o rei. Maravilhado com o poder de Deus, ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e os conspiradores foram punidos. Dario então proclamou a todos no reino que o Deus de Daniel era o Deus vivo e digno de adoração. O banquete do rei Belsazar. Durante uma grande festa, o rei Belsazar, que governava a Babilônia, fez um banquete para 1000 convidados. Durante a celebração, ele ordenou que trouxessem peças de ouro e prata que havia tirado do templo de Jerusalém. O rei e seus convidados usaram esses objetos sagrados para beber vinho e louvaram a outros deuses. De repente, uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede do palácio. O rei ficou apavorado. Seu rosto ficou pálido e ele mal conseguia se manter de pé. Nenhum de seus sábios conseguiu interpretar a mensagem. A rainha então lembrou-se de Daniel, conhecido por sua sabedoria e por interpretar sonhos no reinado de Nabucodonosor. Daniel foi chamado e, com a ajuda de Deus, revelou que a mensagem dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele explicou que Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar e o havia terminado. Também que o rei havia sido pesado e achado em falta, e que seu reino seria dividido entre os medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dario, o Medo, assumiu o reino, cumprindo a profecia de Daniel. Os amigos de Daniel e a fornalha de fogo ardente. Embora a Bíblia não mencione Daniel diretamente nesse evento, o episódio está descrito no capítulo 3 do livro de Daniel. A narrativa se concentra principalmente em seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos a adorassem. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, se recusaram a adorar a estátua, mantendo sua fé em Deus. Por causa disso, foram jogados em uma fornalha ardente. No entanto, Deus os protegeu e eles saíram ilesos, sem nem mesmo estar queimados ou com cheiro de fumaça. O rei ficou surpreso e viu que um quarto homem, parecido com um anjo,
estava com eles na fornalha. Impressionado com o milagre, Nabucodonosor elogiou o Deus dos 3 homens e os promoveu no reino. A dieta de Daniel. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram escolhidos para servirem na corte do rei. Eles receberam a comida real, mas Daniel decidiu não comer esses alimentos para não se contaminar, preferindo apenas vegetais e água. Ele pediu permissão ao responsável pela alimentação para seguir essa dieta por 10 dias. A dieta de Daniel consistia basicamente em vegetais e água. Daniel e seus amigos optaram por não consumir os alimentos e o vinho oferecidos pelo rei da Babilônia, que poderiam incluir carnes e outros alimentos considerados impuros segundo as leis judaicas. Eles escolheram uma dieta simples e saudável para se manterem fiéis a Deus e suas leis. O que aprendemos com a vida de Daniel? A vida de Daniel nos ensina lições valiosas sobre fé e coragem. Mesmo em situações difíceis, como o exílio na Babilônia, Daniel permaneceu fiel a Deus. Ele nunca se corrompeu, mesmo quando isso significava arriscar sua vida, como ao recusar-se a comer os alimentos impuros do rei e continuar orando a Deus, mesmo com o decreto do rei Dario. A história de Daniel mostra a importância de confiarmos em Deus, mesmo nas situações difíceis. Sua fé resultou em milagres, como ser salvo da cova dos leões, e demonstrou que Deus honra aqueles que são fiéis. Além disso, Daniel nos ensina sobre a importância da sabedoria e da humildade. Ele interpretou sonhos e visões, não por sua própria capacidade, mas com a ajuda de Deus, sempre reconhecendo que sua sabedoria vinha do Senhor. Daniel enfrentou inveja, traições e tentativas de destruição, mas permaneceu firme, sabendo que Deus estava com ele. Sua vida é um exemplo de como a fé e a confiança em Deus podem nos sustentar e guiar, mesmo nas situações mais difíceis da vida.